Neste momento, convidamos o primeiro palestrante da noite, senhor Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, para abordar o tema agronegócio como eixo de crescimento e desenvolvimento regional. Alô. Muito boa noite, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo Moglia, cumprimentando. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no terceiro simpósio. Eu estive no primeiro, estive no segundo, e estou aqui no terceiro, cumprindo uma missão sempre muito difícil que ele me dá, que é abrir o evento como palestrante e falar antes de uma grande palestra, que ano passado, todo mundo lembra, foi o ministro Roberto Rodrigues, esse ano o Gilson Trenepol, e sempre para mim me cabe essa responsabilidade imensa, que a gente só convida quem a gente confia, mas a gente só aceita fazer isso para quem a gente gosta. Eu queria cumprimentar também o meu vice-presidente, o Dr. Gedeon Pereira, o nosso superintendente da Casa Rural, o Dr. José Alcindo, o superintendente do SEBRAE, o Dr. Derli Fialho, meu colega economista. Eu queria cumprimentar o deputado Afonso Ram, o vereador Lara. Queria cumprimentar também de maneira especial meu colega Eduardo Condorelli. O Eduardo Condorelli, que fisicamente trabalha próximo de mim. Eu convivo de muitas das suas angústias, e que às vezes parece que a gente vive na Noruega ou na Suécia, pelo tipo de legislação que muitas vezes se quer impor ao país. Eu até, se eu tivesse poder, eu faria duas estátuas para o Condorelli, uma com uma cara de brabo e outra com uma cara alegre. A cara alegre para as coisas que ele conseguiu fazer para o agronegócio brasileiro e uma cara triste, braba, das coisas que ele impediu que fossem feitas. Ele, junto com o presidente Speroto e o Dr. Gedeon. O nosso estudo que nós vamos apresentar hoje, nós procuramos fazer algo que fosse útil para a região, que fosse útil para o agronegócio, mas, sobretudo, fosse útil para as pessoas, para as lideranças, que foi exatamente o que o Rodrigo nos pediu. Nós fizemos um estudo ao longo de 2 meses para a gente conseguir entender bem as relações do agronegócio, as relações da importância do agronegócio para a economia regional, o que o agronegócio representa na nossa economia, daqui da regional, e o que a gente pode fazer para que este agronegócio ele seja um eixo de crescimento e desenvolvimento econômico da região. Muitas vezes as pessoas falam em mudar a matriz econômica, sobretudo em regiões de agronegócio. Eu que nasci numa região do agronegócio, não nesta, mas aqui perto, e muitas vezes ouvi as pessoas falarem mal do agronegócio. Então, nós temos que trazer uma empresa disso, uma empresa daquilo, e muitas vezes as pessoas nem sabem o que o agronegócio é. E isso me lembra uma história que aconteceu com o Lamborghini, quando um cara muito rico, um americano muito rico, experimentou uma Lamborghini e não gostou. E o Lamborghini, assistindo ele dirigir na pista lá da Lamborghini, observou que ele não sabia dirigir. Mas ele era um cara milionário, um cara que tinha muito dinheiro. E aí, então, depois, na hora que ele foi fazer um negócio com o Lamborghini, ele disse: olha, eu não gostei muito do teu carro, mas eu vou comprar ele mesmo assim. E ele disse: tudo bem, tu não tenha gostado muito do meu carro, só que eu não vou te vender, porque tu é que não sabe dirigir. E eu sempre me lembro dessa história quando eu vejo pessoas falarem que precisam mudar a matriz econômica, porque o agronegócio é sinônimo de atraso e assim por diante. Eu gostaria também de agradecer o meu orientador, doutor Adelar Foquesato. O senhor Paulo Carvalho sabe da importância que os orientadores têm para nós, e sem a ajuda dele, sem a tutela dele, sem a ajuda dele, talvez eu não tivesse conseguido chegar nesses resultados. A regional que nós estamos falando é a Regional 2 da Farsul, que compreende esses 11 municípios: Aceguá, Bagé, Caçapava, Candiota, Dom Pedrito, Ilha Negra, Lavras, Santa Margarida do Sul, Santana da Boa Vista, Santana do Livramento e São Gabriel. Esta é a região que nós nos referimos neste estudo. Em primeiro lugar, o que nós temos que resolver aqui? Nós temos um problema nessa região, que ele precisa ser resolvido.
O problema é este: esta região está empobrecendo, esta região está ficando para trás. Esta região, em 1985, há pouco mais de 30 anos atrás, quando nós olhávamos a renda per capita do Rio Grande do Sul e olhava a renda per capita nessa região, nós dizíamos que uma pessoa que aqui vivia, em média, tinha uma renda 86% da renda média do Rio Grande do Sul. E nós viemos perdendo espaço. Notem que nós estamos caindo até o ponto que em 2006 nós chegamos em 61%. Quer dizer, esta região, sem dúvida, está ficando para trás. E alguma coisa precisa ser feita. Já em 2013, ela começa a melhorar. Nós não temos os dados de 14, nós não temos os dados de 15 ainda, porque esses dados não são nossos, são da FEE, da Fundação de Economia e Estatística, e nós não temos ainda o PIB per capita do Rio Grande do Sul para 14 e 15. Mas como eu sei o que vocês fizeram com a soja nesses anos de 2013, 14 e 15, eu já sei o que esperar dessa renda per capita a tão logo ela seja divulgada. Eu tenho certeza que quando divulgar a renda per capita desses municípios, os senhores vão lembrar de mim e vão lembrar dessa palestra. Quando nós olhamos os municípios um por um, notem que, com exceção de Aceguá, que tem, além de uma população pequena, tem a questão portuária, e temos também Santa Margarida do Sul, que tem uma população pequena, e renda per capita nada mais é do que o PIB dividido pela população, ou seja, quanto menor a população, maior tem de ser o PIB per capita. Todos os demais municípios estão abaixo, e muitos deles bem abaixo, chegando ao ponto de ser menos da metade da média do Rio Grande do Sul. Então, algumas coisas precisam ser feitas, algumas ações precisam ser tomadas. E nós queremos que a soja mude esse quadro. Nós queremos isso, nós apostamos nisso. Os senhores estão fazendo isso. Apesar da falta de seguro, apesar dos governos que nós temos e da infraestrutura que nós recebemos, os senhores estão apostando nisso. Aliás, ao final, depois dos debates, eu até gostaria, se for provocado, poder mostrar um pouco do porquê que nós não temos seguros no Brasil. Mas se nós queremos olhar a soja, queremos que ela mude esse quadro, a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar imaginar se ela tem longo prazo, se as perspectivas para elas no longo prazo, elas são positivas, para que a gente não faça como fez o dono da Kodak, que em 3 anos, que ele num ano tinha 85% da venda do mercado de papel fotográfico do mundo, 3 anos depois a empresa estava quebrada, porque as pessoas mudaram seus hábitos. Para que não aconteça algo semelhante a nós vemos algumas perspectivas de longo prazo para a soja. O consumo mundial deve aumentar 25% nos próximos 10 anos. Ainda que seja um crescimento de consumo menor do que nos últimos 10, notem, nos últimos 10 anos nós crescemos 41% do nosso consumo. Ainda assim, 1/4 de crescimento de consumo é uma enorme de uma demanda por soja. São 75 milhões de toneladas a mais, aonde 63% deverá se concentrar lá na Ásia, no continente asiático, em especial a China. Não há nada que nós possamos fazer para encurtar essa distância, nada. Vender para a Ásia é dar uma volta ao mundo, porque o navio faz 180 graus no globo terrestre para chegar até aqui e faz 180 graus para voltar para lá. Então, vender para a China é dar a volta ao mundo. Nós não podemos mudar nada nisso, mas nós podemos melhorar a nossa infraestrutura para que a gente chegue no porto pelo menos mais rápido, que a gente embarque mais rápido e que esses processos todos também sejam mais baratos. A África deve ser responsável por 3% da demanda, as Américas deverão continuar consumindo bastante, porque produzimos muito, além dos biocombustíveis, produzimos ração, 31% dessa nova demanda deve vir daqui mesmo, da nossa plataforma americana, e a Europa deve ser responsável por 2%. Então, com isso, nós vemos que sim, a soja tem longo prazo, assim como o arroz tem longo prazo, assim como o milho tem longo prazo, e assim como disse bem o doutor Gedeão, a carne bovina também tem longo prazo. Mas como nós estamos falando num simpósio de soja, temos bastante coisa para falar sobre agronegócio, não trouxemos os dados dos outros produtos.
muita gente não enxerga o agronegócio como ele é. Muita gente enxerga um agronegócio do século passado. O agronegócio mudou, o mundo mudou, os processos mudaram, mas a cabeça de muita gente que olha para o agronegócio com preconceito não mudou. Então, se eu quero ativar este agronegócio para gerar crescimento econômico, para gerar desenvolvimento econômico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é enxergá-lo como ele é entendê-lo como ele é. E a primeira coisa que nós temos que ver são as mudanças que ocorreram no agronegócio nas últimas décadas. Se não vejamos, antigamente nós tínhamos uma economia hierarquizada entre agricultura, indústria, serviços. Setor primário, secundário e terciário, ele não surgiu por acaso. Isso foi concebido lá na década de 30. E quando o Clark e o Fisher, que foram quem desenvolveram a economia hierarquizada, esse modelo, eles estavam olhando naquela época e chamaram a agricultura de setor primário porque eles enxergavam essa agricultura aqui. E era assim mesmo. A nossa agricultura, a nossa pecuária não era muito diferente disso daqui, na década de 30. E eu diria que no Brasil, até a década de 70, também não era muito diferente disso daqui. Então nós tínhamos, de fato, uma agricultura como setor primário, uma indústria como um setor secundário e os serviços como o terciário. Acontece que a agricultura mudou, o agronegócio mudou, mas a percepção dele muitas vezes continua a mesma. E o que mudou? Em vez de salvar sementes como nós fazíamos, nós agora compramos sementes que têm uma alta tecnologia, que têm uma alta carga genética, que têm um monte, bilhões e bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Nós trocamos o arado de Iveca por plantadeiras. Plantadeiras essas que hoje dá para plantar até como quem joga videogame, de tanta tecnologia que cabe num equipamento desses. E é caro, e são caros, os senhores sabem melhor do que eu. Nós trocamos a enxada pelo pulverizador. Nós trocamos a gadanha por colheitadeiras. Será que não mudou nada no agronegócio? Será que ao inserir toda essa tecnologia, todos esses equipamentos que nós acrescentamos no processo produtivo, será que não mudou nada na economia? Será que não mudou nada no processo? Quantas indústrias que os senhores conhecem que têm a tecnologia que tem uma fazenda hoje em dia? Quantas? Quando a gente fala em indústria, geralmente a gente é remetido a pensar computadores, super softwares e não sei o quê, mas a realidade é que, na média, uma indústria, pelo menos no Brasil, na média, uma fazenda tem mais tecnologia embarcada do que uma indústria. Hoje, as relações setoriais não são mais hierarquizadas. Nós não sabemos aonde começa o quê. Não existe agricultura sem indústria. Não existe agricultura sem serviços. Não existe a indústria sem agricultura, os serviços sem agricultura, e é isto que nós passamos a chamar de agronegócio. Então, quando eu estou falando que eu vou produzir mais soja, que eu vou produzir mais grãos, ou vou produzir mais pecuária, eu estou demandando mais produtos industriais, porque é assim que se produz no século 21. Se eu estou dizendo que eu vou ampliar a minha área plantada, eu vou contratar mais serviços, porque é assim a agricultura do século 21. E se eu não entender que as coisas são assim, eu não consigo usar o agronegócio para gerar crescimento econômico e também desenvolvimento. Muito se fala também, de maneira preconceituosa, sobre as nossas exportações. Quantas vezes a gente ouve pessoas falar, lá no Congresso, deputado, como é comum a gente ouvir os parlamentares falar, não, porque nós exportamos produtos sem valor agregado, porque nós vendemos grãos, porque isso é um absurdo, porque isso é aquilo. Pois é, estes grãos, esse produto que muita gente se envergonha, é o que gera o superávit na balança comercial brasileira.
Só que o que muita gente não percebe, que quando nós estamos exportando os produtos do nosso complexo soja, a nossa soja em grão, as nossas carnes, os nossos produtos florestais e assim por diante, nós estamos exportando tudo o que foi utilizado para plantar esses produtos, para produzir estes produtos. Se eu exporto metade da minha soja, se amanhã eu deixar de exportar este excedente, eu não vou precisar produzir metade da minha soja. E se eu deixar de produzir metade da minha soja que eu exporto, eu vou precisar, Gilson, menos tratores, menos pulverizadores, menos máquinas agrícolas, menos produtos químicos, menos produtos farmacêuticos, porque hoje, quando nós estamos exportando os nossos produtos do agronegócio, nós estamos exportando não o físico, mas o valor que foi trazido da indústria metalmecânica, da indústria química, da indústria farmacêutica, da indústria eletrônica, da biotecnologia, todos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, os serviços técnicos especializados, toda a produção científica brasileira, tudo isso nós estamos exportando naquele grão, nós estamos exportando naquele corte de carne, nós estamos exportando no produto florestal, nós estamos exportando no café e todos os demais produtos. Então nós temos que enxergar o agronegócio como um veículo, e não como uma coisa em si mesma, não como uma coisa básica, não como uma coisa primária, porque as únicas coisas básicas e primárias que nós ainda produzimos no Brasil é o petróleo, o minério de ferro e algum adubo. Esse sim. A agropecuária não é assim, porque a agropecuária que nós produzimos hoje, que atinge níveis incríveis de produtividade, não é a natureza que nos dá. Somos nós que fazemos. Não é, se nós extraíssemos da terra o valor, tudo bem, mas nós não extraímos. 1 hectare de soja, a natureza nos dá 10 sacos e olhe lá, 8 sacos, 10 sacos. Se nós colhemos 40, 50, 60, é porque essa diferença, ela não é extraída, ela é produzida. E sem esses outros setores da economia, eu não consigo produzir. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul o agronegócio como uma indústria importante para a nossa economia. Se não vejamos, notem em 2005, quando nós tivemos o PIB da agropecuária, da agricultura caindo, no ano 2005, o PIB do Rio Grande do Sul caiu. Quando ele se recupera no outro ano, o PIB do Rio Grande do Sul se recupera. O mesmo vale para 2012, notem, outra seca grande que nós tivemos, o PIB da agropecuária cai e o PIB do Rio Grande do Sul cai. O PIB da agropecuária cresce em 2013, o PIB do Rio Grande do Sul cresce em 2013. Tinha gente até que dizia naquela época que o Rio Grande é o estado que mais cresce no Brasil. Quem tem boa memória lembra. Agora, com isso, imaginem o que deve acontecer com a nossa economia aqui da região esse ano. Com essas perdas todas que nós tivemos, que os senhores e senhoras estão enfrentando, certamente essas perdas serão divididas. Serão divididas com o comércio, serão divididas com a indústria, serão divididas com a arrecadação de impostos. Toda a sociedade vai sofrer as perdas que os senhores tiveram. Por isso que nós dizemos que políticas agrícolas como o seguro e outras tantas que trazem para o produtor mais estabilidade, elas não são políticas para o produtor, elas são políticas para a sociedade, para a economia regional que lá está, para a região que vive desta produção, e não para um grupo empresarial. Nós precisamos mudar a nossa cabeça a respeito do agronegócio se quisermos nos beneficiar dele. Quando nós olhamos o agronegócio aqui na região, nós vemos a importância que ele tem. Relativamente, aqui na região, o agronegócio é mais importante do que a média do Rio Grande do Sul. Se não vejamos, o PIB regional, ele cresceu 18% neste período, entre 99 e 2013, que é o último dado que nós temos. O PIB desta regional, desses 11 municípios, saiu de 3 bilhões e meio para 4 bilhões e 100. Estamos falando em valores de hoje, valores deflacionados, em valores de maio de 2016. Crescimento de 18% real, portanto. Quem será que trouxe esse crescimento? Será que foi a indústria? Não.
não foi a indústria. A indústria, em 1999, tinha um PIB de 580 milhões de reais. Em 2013, 370. A indústria decresceu 37% neste período aqui. Foram os serviços, quem sabe? Sem dúvida eles contribuíram. Sem dúvida eles contribuíram. Eles cresceram 24% nesse período. De 2 bilhões e meio quase, para um pouco mais de 3 bilhões. Então, sem dúvida, os serviços foram importantes. Cresceram 24%. Mas a agropecuária, senhores, cresceu nada menos que 61% nesse período. Então, se nós crescemos o nosso PIB neste período em termos reais, deve-se à agropecuária, porque ela foi o motor, ela foi quem puxou. E além dela ter crescido muito, ela tem um papel muito importante nos demais setores. Se não, vejamos, quando nós relacionamos o PIB da agropecuária com o PIB total da região, vejam o que essa linha representa. Ela representa o ajuste entre o que cresce o PIB agropecuário e o que cresce o PIB da região. E nós podemos dizer que 85% do crescimento do PIB da região se deve ao desempenho da agropecuária. A indústria também, em boa medida, 46% do seu desempenho é afetado pela agropecuária. Então, quando a agropecuária cresce, ela ajuda a indústria. Se não fosse a agropecuária nessa região, o tombo da indústria teria sido muito, mas muito maior. E os serviços que também contribuíram para a economia regional positivamente cresceram. 76% do crescimento do PIB dos serviços aqui da região se deve ao desempenho do agronegócio. Por isso, senhores, que sem medo de errar, este ano a indústria, este ano os serviços, este ano o PIB desta região, este ano a renda per capita dessa região, que 81% da renda per capita dessa região é explicada pelo desempenho da agropecuária, este ano nós vamos ter problema. Este ano vai doer, mas não vai ser só no produtor, vai doer em todo mundo, porque é a agropecuária que faz essa economia subir ou cair. Nós não temos nenhuma dúvida da importância da agropecuária para o crescimento econômico, nenhuma. Então, vamos estimar o tamanho do PIB do agronegócio, que no fim do dia foi o que o Rodrigo nos pediu. Queria saudar também o Rodrigo Riso, que eu não tinha visto anteriormente, que representa aqui o nosso secretário Hernani. O agronegócio, ele é um complexo que envolve tanto a agropecuária no núcleo, como as indústrias e os serviços que estão antes dela e depois dela. Nós temos a agropecuária, que tem a sua montante indústrias, como a Estara, e nós temos agroserviços, como dos transportes, como as tradings, como as cerealistas, como a indústria de beneficiamento, como a indústria de produção de carne e assim sucessivamente. E nós temos, ou melhor, os agroserviços, a montante, nós temos o frete também, sem dúvida, mas todas as consultorias, os agrônomos, os bancos, na sua parte de financiamento, e a jusante, ou seja, depois da agricultura, nós temos a agroindústria e nós temos a distribuição. A distribuição é algo extremamente importante, porque é distribuindo essa produção que geram as margens de comércio, que para a economia são muito importantes. O PIB do Rio Grande do Sul, ele representa 40,58% do PIB do Rio Grande do Sul é agronegócio. Ou seja, de cada R$10 produzidos no Rio Grande do Sul, R$4 são produzidos no agronegócio. São produzidos pela agropecuária ou pelas suas indústrias fornecedoras, ou pelos seus agroserviços fornecedores, ou pelas indústrias e serviços que consomem da agropecuária. Imaginem uma Estara sem agropecuária. Eu vou pulverizar o quê? Eu vou usar uma colheitadeira, uma plantadeira, para quê que não seja agropecuária? Então nós estamos falando de indústrias e serviços que dependem diretamente da existência da agricultura e da pecuária.
O PIB do agronegócio gaúcho é maior do que o PIB do Uruguai. Ele é quase o PIB da Bolívia e do Paraguai somados. Estão gostando de ver o nosso PIB do agronegócio maior que o dos outros países? Pois vamos fazer o exercício contrário. O PIB, doutor Gedeão, do agronegócio dos Estados Unidos é maior que o PIB do Brasil. Se o agronegócio americano fosse um país, ele seria a 7ª economia do mundo. Então, senhores e senhoras, não me digam que o agronegócio não alavanca crescimento e desenvolvimento econômico, porque nós estamos falando e olhando para algo muito sério, muito mais sério do que nós brasileiros costumamos dar valor. Quando nós olhamos aqui, a nossa região, olhamos Rio Grande do Sul, agora descendo para a nossa regional, percebam a quantidade de riqueza que nós estamos gerando aqui. Toda vez que nós vamos plantar a nossa área de soja, de milho, de arroz, de trigo, que tem pouco, mas tem na região, toda vez que nós vamos plantar a nossa safra, todos os anos, nós injetamos na economia 1.321 bilhões de reais. 1.321 bilhões de reais, que são absorvidos pela indústria extrativa mineral, 44 milhões. A indústria de fertilizantes leva 340 milhões desses gastos que os senhores fazem e que, em boa medida, o sistema financeiro financia. As sementeiras levam 84 milhões de reais. A indústria farmacêutica, 313 milhões de reais. A indústria química, observem, química e petroquímica, quase 130 milhões de reais. Nós temos ainda o setor metalmecânico, Gilson, 228 milhões de reais, que é gerado aqui nesta região. A indústria da construção civil, 12 milhões e meio. As seguradoras, 25 milhões. Os juros que nós pagamos para o sistema financeiro, só aqui nesta região, quase 97 milhões de reais. Nós pagamos de juros para o sistema financeiro. E os serviços especializados, mais 46 milhões. Muitos agrônomos, muitos veterinários, muitas consultorias. Nós geramos desse 1,3 bilhão de reais, 357 milhões são pagos de impostos. Nós geramos no agronegócio, nessa região, 357 milhões de reais. E se eu quero ativar o agronegócio dessa região para crescer e para se desenvolver, não só a agricultura, mas toda a economia, duas perguntas saem daqui. Para onde que vai esse 1,3 bilhão de reais? Quanto desse 1,3 bilhão de reais fica aqui na região, é absorvido por empresas daqui da região? E quanto desses impostos ficam ou voltam para cá, para a região? Se nós queremos utilizar o agronegócio dessa região para fazer essa região voltar a crescer e ser, no mínimo, ter uma renda per capita igual ao do Rio Grande do Sul, sair da metade pobre e ir para a metade rica, eu preciso responder esta pergunta. O quanto desse valor vem para cá? Tanto do gasto dos senhores, quanto dos impostos. Depois nós faturamos quase 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é a venda dos nossos produtos. E que é absorvido e vai ser matéria-prima para a própria agricultura e pecuária, porque ela também compra da própria agricultura e da pecuária, mas vai servir de matéria-prima, de insumo para a indústria de beneficiamento, para a indústria que fabrica rações, para as tradings exportadoras e por aí afora. E olhando quanto que nós geramos em termos de PIB, a montante da agricultura, ou seja, fornecendo 378 milhões de reais em termos de PIB. 1 bilhão e 800 milhões de reais no núcleo, na agropecuária.
239 milhões de reais a jusante pelas indústrias e pelos serviços que compram da nossa agropecuária. E distribuindo, nós geramos 762 milhões de reais, num total de 3 bilhões e 800, que é 55% do PIB da região, de maneira direta. Nós não estamos falando aqui do efeito renda. O efeito renda, o que é? Eu, como produtor rural, vou lá comprar no comércio. Eu, como funcionário de uma indústria que é fornecedora, vou lá cortar o meu cabelo. Eu, como um agrônomo ou como um veterinário que presta serviços, vou lá e compro no supermercado. Nós não estamos falando do efeito renda. Nós estamos falando do efeito direto, que é o que nós conseguimos calcular dentro dessa metodologia. 55% do PIB. Para lembrar, o Rio Grande do Sul é 40%. E a distribuição que nós temos entre os setores é o que exige das pessoas que planejam essa região, que pensam essa região e que pretendem levá-la e conduzi-la para o crescimento e desenvolvimento econômico, precisam observar isso daqui. Nós temos 64% de toda essa riqueza é gerada dentro da porteira, é gerada pela agropecuária. Montante e jusante é baixo e distribuição também é baixo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a nossa matriz econômica, como volta e meia ouço pessoas falarem? Ou nós vamos usar corretamente a matriz que nós temos, as vantagens competitivas que nós temos com a agricultura e pecuária aqui na região? Nós vamos usar corretamente. É o que o pessoal lá da Califórnia, que eu vejo muita gente lá em Brasília também querer imitar, aquele pessoal do Vale do Silício, eles olhavam para o chão e enxergavam o quê? Silício, areia. E daquela areia, eles conseguiram construir aquele império. Nós estamos arrancando muito melhor do que eles. Nós estamos arrancando muito melhor do que eles. Basta que a gente saiba usar, que é o que eles fizeram. Notem que o Rio Grande do Sul tem uma relação mais equilibrada entre os setores a montante, jusante e distribuição. E notem que nós geramos mais riqueza no estado do Rio Grande do Sul distribuindo aquilo que a agropecuária gera do que gerando, propriamente dito, dentro da agropecuária. E aqui na região isto não é assim. Nós temos uma baixa concentração de indústrias e de serviços a jusante. É baixa a montante. É claro que depois da minha palestra vem o Gilson e ele vai anunciar uma fábrica aqui e já vai mudar todas essas coisas. Não é, Gilson? Não, estou brincando com o Gilson. Mas notem que nós temos uma baixa participação da distribuição. Senhores, esta riqueza que é gerada aqui dentro da porteira está migrando uma boa parte dela para outras regiões. E não é o produtor que tem que mudar essa situação, porque ele já faz a sua parte muito bem feita. São os outros setores da economia e, sobretudo, as lideranças políticas e empresariais da região é que precisam olhar o agronegócio como algo muito maior do que nós temos dentro da porteira. Se quisermos deixar de gerar tanta riqueza e mandar embora. Ações para potencializar o agronegócio. Então, o que nós temos que fazer para tentar equilibrar um pouco aquelas relações? Embora nós nunca vamos ficar igual ao Rio Grande do Sul, nunca, jamais. Por uma razão simples, o Rio Grande do Sul, ele tem muito mais opções que a região. Ele tem um porto, por exemplo, ele tem produção de frango e suínos lá em cima, que requer compra constante e armazenamento constante de grãos. Então, nós não vamos conseguir ter aqui a mesma distribuição, mas a gente pode chegar mais perto. Por exemplo, se nós tivermos foco político no agronegócio, se nós fizermos estímulo local, se nós fizermos uma atração de empresas do agronegócio, se nós fizermos laços com a pesquisa e com a academia, que é tão importante para o nosso crescimento e desenvolvimento econômico, se nós incentivarmos as empresas compradoras locais, é tão comum a gente oferecer mundos e fundos para quem está lá fora,
E às vezes a gente não resolve um trevo de acesso para os que estão lá no local. O Gilson sabe bem disso, não é, Gilson? Às vezes a gente vê o Estado, a região, o município prometer mundos e fundos para quem está lá fora, mas para quem está aqui, apostando aqui, a gente não oferece uma droga de um trevo de acesso. Como vocês viram nas fotos, eu também vou mostrar algumas, a gente não oferece muitas vezes há 16 anos, segundo o que disse o vereador, uma ponte. Oferece aquelas estradas que nós temos. E nós precisamos ter infraestrutura competitiva. Foco político no agronegócio. O que nós estamos falando? De um pacto entre as lideranças empresariais e políticas, municipais, estaduais, federais, em torno do agronegócio. Ao invés de olhar o agronegócio como sinônimo de atraso, algo que tem que ser superado, não. Eu vou olhar ele como um potencial, como algo que pode me gerar riqueza, desenvolvimento econômico. Nós precisamos ter uma agenda de desenvolvimento. A gente precisa ter uma agenda que transpasse os governos, que transpasse os partidos, porque eles passam e a gente fica. Nós temos que ter humildade dos governantes. Nós vemos com muita regularidade governantes que querem dizer o que as pessoas têm que produzir, querem dizer o que eles têm que fazer, têm que dizer como eles têm que fazer. Não é assim. Quem gera riqueza é o setor privado. Governos não geram riqueza. Eles capturam uma parte da riqueza gerada que nós chamamos de impostos. E chamamos de impostos e não de contribuição, porque se não fosse imposto, as pessoas não pagariam. Então, o governo não gera riqueza. Então, quem tem que dizer o que vai fazer ou vai deixar de fazer, não é o burocrata ou o político. Não são eles. É quem assume os riscos que os senhores assumem em plantar soja e todos os riscos aqueles citados pelo Dr. Gedeão no seu discurso. Os governantes precisam ser um pouco mais humildes e ter um espírito colaborativo. Como eu posso fazer para ajudar? E não vocês têm que fazer tal coisa. E ter orgulho de viver, produzir, investir e governar numa região onde a base econômica seja o agronegócio. Nós temos que ter estímulo local. Nós temos que aumentar as aquisições de insumos, máquinas e contratação de serviços daqui da região, desde que competitivo, evidentemente. Nós temos que valorizar as exposições, as feiras, os simpósios que acontecem aqui na região, porque eles são importantes também para a nossa economia. Nós temos, se um trator, máquina ou armazém custa numa feira daqui, numa exposição daqui, a mesma coisa que custa na Expo Inter, por que diabos nós vamos esperar a Expo Inter para fazer esse investimento? Por que não valorizar o que nós temos aqui? E se as feiras locais, elas não conseguem as mesmas condições de preço, de crédito, que as grandes feiras conseguem, pois então, ao invés de nós irmos comprar lá, vamos brigar com os fornecedores, com o sistema financeiro, etc., para oferecerem as mesmas condições aqui. Aliás, dos grandes méritos da Expo Direto foi isso. Eles fizeram exatamente isso. Eles brigaram para ter as grandes condições da Expo Inter lá e conseguiram. Nós temos que ter uma atração de empresas para o agronegócio. Ao invés da gente tentar atrair empresas que não têm interesse nenhum em vir para cá, pelo menos não imediatamente, por que não tentar empresas do agronegócio? Senhor, está ali um empresário do agronegócio. E por que ele está aqui e não está aqui hoje o vice-presidente para a América Latina da General Motors, ou da Motorola, ou da Samsung, ou da Ford, ou de sei lá o quê? Porque eles não têm interesse imediato aqui. Mas por que a gente tem tanto preconceito com as empresas que são do agronegócio? Nós oferecemos mundos e fundos para empresas que não estão aqui e não oferecemos nada ou muito pouco ou insuficiente para as empresas que realmente podem vir para cá. Nós consumimos agroquímicos, por que não tentar trazer empresas químicas e farmacêuticas? Nós consumimos biotecnologia, por que nós não tentamos atrair empresas de biotecnologia para cá, que desenvolvam produtos adaptados à nossa região? Por que a gente não tenta atrair empresas de comércio exterior? Quanto dessa produção é exportada?
Por que a gente não tenta atrair tradings, corretoras de valores, corretoras de seguros e assim por fora, para poder aumentar a nossa força jusante e para a gente poder aumentar a nossa distribuição aqui na região? Por que a gente não oferece incentivos fiscais para quem quer vir? Por que a gente não vê com essas empresas o que elas precisam em termos de incentivo e de infraestrutura? Eu tenho certeza que se uma empresa de celular, sei lá, ou algo parecido, viesse aqui visitar a região, iam receber com caravana, iam fazer festas, fogos, iam oferecer mundos e fundos. Por que nós não temos essa mesma disponibilidade para empresas que produzem dentro do agronegócio? A região consome máquinas, por que a gente não aproveita a presença aqui do nosso próximo palestrante e perguntar para eles, com humildade, o que tu precisa para vir para cá? Que necessidades tu terias para vir para cá? Por que a gente não mostra para ele e para os concorrentes dele, tão importante quanto mostrar para ele e para os seus concorrentes, a importância que essa região tem em termos de produção hoje, de potencial para crescer, tanto verticalmente como horizontalmente, e a proximidade que nós temos do porto, onde essas empresas podem importar. Uma parte desses componentes são importados, pois está mais perto, o custo é mais baixo, e ao mesmo tempo exportar, o frete é mais baixo. Se nós temos essas potencialidades, por que não mostrar? Por que a gente não valoriza os empresários do agronegócio como nós valorizamos os dos outros setores? Laços com a pesquisa e a academia. Esta região é uma região que está muito bem equipada de universidades, está muito bem equipada de faculdades, mas é importante que a gente gere conhecimento para cá, para a região. Nós temos unidades de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, pois nós temos que valorizar empresas como a Embrapa, seus técnicos, seus pesquisadores. Se o orçamento delas cai, está caindo o orçamento para pesquisar aqui a região. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisas. Nós temos que incentivar a academia, os professores, os alunos a pensar o nosso setor, seja através de prêmios, seja através de financiamento, enfim, nós temos que incentivar pessoas pensando o nosso setor, para não acontecer coisas como eu vi quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, que tinha um estudante da engenharia brilhante, que ele fez uma coisa lá para movimentar um braço da estação espacial. Ele foi muito premiado, com muito mérito. Só acontece o seguinte, aquele rapaz, no Brasil pelo menos, ele não vai conseguir competir com os israelenses, com os indianos, com os americanos. Ao mesmo tempo, tem um monte de empresa do agronegócio aqui que precisa importar tecnologia porque não tem gente aqui querendo produzir, porque está pensando lá na estação espacial. Teve um governo no estado do Rio Grande do Sul que queria fazer um projeto espacial para o Rio Grande do Sul. Eu até acho que deveria ser um CTG, que nós iríamos lançar para o espaço, que eu acho que o único lugar que não tem CTG é na órbita da Terra. Deveria ser um foguete metade vermelho e metade azul, para não dar problema. E ao invés de astronautas, nós mandaríamos uma invernada, para dançar, levar o nosso folclore para o espaço. Enquanto nós pensamos e gastamos com coisas como essa, empresas do agronegócio não têm um trevo para poder escoar a sua produção. Nós temos que atrair cérebros para o agronegócio, sobretudo aqui na região. Além dos agrônomos e veterinários, zootecnistas, que esta região precisa muito e vai precisar cada vez mais, nós precisamos também de engenheiros, de administradores, de advogados, economistas, programadores, analistas de sistemas e assim por diante. Nós precisamos de cérebros no agronegócio. Nós temos que ampliar a nossa percepção de agronegócio. E nós temos que pensar em infraestrutura. Senhores, vocês querem competir globalmente, competir com os americanos assim? Com essas estradas aqui? Com os próprios produtores, ao invés de estar cuidando da sua lavoura, arrumando estrada, porque não dá para andar? É assim que a gente quer ativar o nosso agronegócio da região para crescer? Desse jeito?
investindo 120 mil reais, como mostrou o vereador, nisto daqui. Isso aqui é mais ou menos como uma pessoa ir lá para o UFC, desafiar o Anderson Silva para lutar, e ainda por cima, ir lutar contra o Anderson Silva com o braço amarrado para trás. Vai apanhar sempre. Com os dois braços ia ser difícil, com o braço para trás vai ser impossível. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Ou então dessa forma aqui, eu vou pedir ajuda do nosso pessoal para dar um play aqui nesse videozinho que foi gravado aqui em Bagé. Não, está voltando. Aí. Bom, se não dá, não tem problema. Aqui tem um videozinho que mostra assim. Nós queremos competir dessa forma? Nós queremos fazer com que o agronegócio gere riqueza dessa forma? O que tinha naquele caminhão? Alguém sabe o que tinha naquele caminhão? Alguém sabe o que tinha naquele caminhão? Naquele caminhão tinham grãos, e naqueles grãos tinha o trabalho em valor das máquinas agrícolas que foram utilizadas para fazer aquele grão. Tinha indústria metalmecânica dentro daquele caminhão. Tinha indústria farmacêutica, porque ali tinha o grão que só chegou naquele ponto porque conseguiu se combater pragas. Ali estava o valor gerado pela indústria farmacêutica. Tinha indústria química e petroquímica. Aliás, você usou um pouco mais de petroquímica para desatolar o caminhão, né? Ali tinha biotecnologia, tinha pesquisa, tinha desenvolvimento. Ali tinha o trabalho de muita gente. Muita gente se envolveu no trabalho daquilo que estava dentro daquele caminhão que precisou aquele monte de trator para conseguir desatolar. Senhores, nós não estamos valorizando de maneira adequada o agronegócio. E nós podemos, portanto, incrementar o agronegócio daqui da região. Como nós faríamos se nós passássemos, ao invés de mandar tanta riqueza que é gerada para fora, sem contar o que nós colocamos no lixo, que é no caso da infraestrutura, porque aquilo ali é dinheiro posto no lixo, quanto que a gente poderia aumentar se a gente, ao invés de adquirir tanta coisa fora e mandar tanta riqueza para fora, a gente viesse para níveis mais razoáveis, níveis possíveis de ser atingidos de acordo com o coeficiente locacional, ou seja, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vende, o quanto fica na região e o quanto se fica em média no estado do Rio Grande do Sul, desconsiderando aquelas potencialidades que a região não tem e não tem como ter. Vejam, nós poderíamos aumentar significativamente o nosso setor a montante, ou seja, a indústria de fornecimento. Se eu fosse dar uma consultoria para uma empresa que está a montante da agricultura, eu diria, olha para esta região, porque o potencial lá é enorme. A própria agropecuária, eu não estou considerando o seu aumento. Estou partindo do pressuposto que a agropecuária fica igual, nós só estamos mexendo nos outros setores. A jusante, nós podemos colocar mais de 1 milhão, 100 milhões a mais. Nós podemos aumentar mais 174 milhões a distribuição. Ou seja, nós podemos sair de 3,8 bilhões para 5,19 bilhões. Ou seja, quase 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais, só deixando de perder riquezas que são geradas aqui pelo agronegócio. Isso, em termos de renda per capita, podia aumentar significativamente, como eu vou mostrar. E aqui eu estou considerando só o que os produtores gerariam de riqueza e ficariam ano a ano. Nós não estamos considerando aqui os investimentos
que são necessários, o efeito deles, para que a gente tenha esses números todos os anos. Só os investimentos aqui necessários, os empregos que serão gerados fora da agropecuária, mais o efeito da própria agropecuária, senhores, nós vamos para cima da renda per capita do Rio Grande do Sul. Então não me digam que o agronegócio não pode gerar riqueza e desenvolvimento econômico. Só parando de perder, nós vamos para 0,74 da renda per capita do Rio Grande do Sul, só parando de perder. Só que para parar de perder a gente tem que investir. O efeito desses investimentos nos leva tranquilamente para algo acima da média do Rio Grande do Sul. E nós saímos da metade mais pobre e passamos para a metade mais rica do estado. Além de nós podermos aumentar no entorno da agropecuária, nós podemos aumentar a agropecuária, sobretudo a agricultura. Vejamos, nós estamos com a nossa área de grãos crescendo ano a ano. E nestes últimos anos, de 2012 para cá, então, nós tivemos um crescimento explosivo. Até me chamou a atenção os dados da arrecadação do município de Bagé. Justamente entre 2012 e 2016 é que a arrecadação vai às alturas. Aumentou 150 milhões, daqueles 350 aconteceram entre 2012 e 2016. Depois vocês olhem aquela tabela de novo. Dos 350 milhões, 150 foram nesses anos aqui, onde os senhores aumentaram a área plantada de grãos aqui da região. Nós temos também o aumento da produção. E a produção aqui na região está dobrando a cada 7,3 anos, a produção aqui dobra de tamanho. Então, quando nós olhamos o que nós estamos produzindo de arroz, o que nós estamos produzindo de soja, nós vemos que nós temos um potencial ainda muito grande. Porque a nossa área plantada entre 2006, do censo agropecuário, até o ano passado, ela aumentou somente 163 milhões de hectares, que diminuíram das pastagens, é verdade, mas nós ainda temos muita pastagem, o que permite tranquilamente uma expansão da agricultura e a manutenção da pecuária, que aliás é o que nós recomendamos que se faça, porque embora ainda nós não consigamos provar a importância de se trabalhar as duas coisas juntas, estamos estudando isso, com a mesmo afinco e dedicação que fizemos esse estudo, mas ainda que nós não possamos ainda provar que a coexistência é o melhor caminho, as evidências que nós temos até agora são muito fortes. E para concluir então, essa região, que ela é pobre, é uma região sem dúvida, é uma região pobre, e que vinha empobrecendo nas últimas décadas, embora nós tenhamos sinais visíveis de recuperação. É uma pena que nós não temos os dados de renda per capita de 2014 e de 2015, porque eu tenho certeza que nós já melhoramos bastante só pelo efeito do crescimento econômico trazido pelo aumento da área plantada. Nós vimos isso na arrecadação do município, nós vemos isso quando a gente vem aqui. Esses números eu não tenho dúvida que vão aparecer nas estatísticas. A agropecuária é o setor responsável pelo desempenho da economia regional, nós não temos dúvida. É ela que dá dinâmica dos demais setores. Quanto maior a produção agropecuária, sem dúvida, maior vai ser a geração de riqueza. O agronegócio ele é responsável por 55% do PIB da região. É ele que move a economia. Então, antes de pensar em abandoná-lo, vamos potencializá-lo à medida que a gente aumenta o suprimento e também a industrialização no local. Ao invés de mudar a matriz, vamos aprender a usar, vamos direcionar o nosso foco para o agronegócio. E lembrem de uma coisa, poucos lugares, mas muito raros, lugares no mundo, têm o privilégio de ter uma área potencial de expansão que esta região tem, e ainda por cima estar bastante próxima de um porto, onde pode importar aquilo que precisa e exportar aquilo que produz. Quantas regiões no mundo têm isso que os senhores têm aqui? Então, para finalizar, antes de dizer que um carro é muito ruim, como disseram lá para o Lamborghini,
Quem sabe a gente não tenha que primeiro aprender realmente a dirigir. E com essa mensagem, eu agradeço e dedico esse estudo e também essa apresentação ao Olavo Salles, que sempre nos recebeu de braços abertos aqui em Bagé e sempre foi um batalhador pelas causas do país, pelas causas da região e, sobretudo, pelas causas do seu lugar. Então, eu tenho certeza que se ele tivesse aqui fisicamente para assistir, eu tenho certeza que ele está assistindo, nós nos daríamos um abraço e ele ficaria feliz e usaria nos bastidores, como sempre foi o seu feitio, usaria nos bastidores esse estudo e esses dados como ninguém para para potencializar esses resultados. Então, assim eu agradeço e depois eu fico à disposição para dúvidas e comentários.